Rádio Otorrino. Sejam todos muito bem-vindos ao @Rádio Otorrino da Sogot, que é a Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, que é a associação que representa os otorrinolaringologistas de todo o estado do Rio Grande do Sul há 65 anos. E tem a missão não só de fortalecer a especialidade, mas também a missão de levar conhecimento para a população. E aqui, quando a gente fala conhecimento, é o conhecimento de alta qualidade, alto nível científico, bem embasado. Então aqui não tem espaço para charlatanismo, para picaretagem, não. Aqui é o conhecimento trazido por médicos otorrinolaringologistas, registrados com título de especialista, ou seja, conhecimento com credibilidade. E para isso, nós vamos então, na Rádio Otorrino, levar esse conhecimento. Meu nome é Joel Lavinsky, sou otorrinolaringologista, presidente da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia, e temos aqui ancorando o Dr. Rodrigo Beilke, a doutora Bárbara Bianchi, otorrinolaringologistas. Olá, bom dia. Que vão estar conosco nessa jornada. Nós estamos sendo transmitidos pelo YouTube, Spotify, então peço que todos sigam e se inscrevam no nosso canal, o @Rádio Otorrino, que vocês vão poder acompanhar assuntos da otorrinolaringologia, que são assuntos do dia a dia de todo mundo. Aqui todo mundo vai precisar de um otorrino, porque os assuntos que a otorrinolaringologia envolve são assuntos muito comuns do dia a dia. A gente está falando aqui de dor de ouvido, a gente está falando aqui de um inseto que entrou no ouvido, de nariz entupido, de voz rouca, problema com sono, apito no ouvido. Então, são coisas do dia a dia de todo mundo, até gripe, resfriado. Isso é dentro da otorrinolaringologia. Então, na Rádio Otorrino nós vamos ter tudo isso e vamos ter esse conhecimento para a população. Eu aproveito aqui para agradecer a todos os nossos patrocinadores que possibilitam que esse tipo de ação seja realizada e dão apoio a esse tipo de ação que tem o objetivo, como eu falei antes, de levar conhecimento para a população, conhecimento confiável. Então, hoje o nosso episódio é dor de ouvido. E aí? Dor de ouvido, meu ouvido está doendo, o que a gente vai fazer? Né? Meu filho está com dor de ouvido, eu estou com dor de ouvido, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa buscar? Então vamos lá. Joel, vou começar te perguntando, dando uma introdução aqui para vocês entenderem que é um caso muito comum nas famílias de todo mundo, para quem tem filho principalmente. Então, no verão, criança, piscina, praia, água e toma banho de água. Essa criança chegou de noite, pai, meu ouvido está doendo e eu tô surdo. E aí, Joel, tem que se desesperar? Pois é, Rodrigo, isso é comum, né? Agora, é época de verão, mas também pessoa que está muito exposta à atividade aquática, é comum acontecer, e isso a gente vê fundamentalmente no verão, né? Sim. Chega lá, a criança ficou lá o dia inteiro na piscina, na praia, no mar, e vai lá, o ouvido daqui a pouco começa a latejar, começa a entupir, e às vezes até sair secreção do ouvido, né? E aí, pronto, o que vai fazer? Tá lá na praia. Nervosos, né? Não, e às vezes na praia não tem, às vezes em algumas praias não tem recurso médico para buscar, né? Então... E essa é uma dor bem chatinha, né? Que realmente incomoda quem está sentindo. E é engraçado a gente pensar por que a água pode fazer mal para o nosso ouvido, Joel. Então, acontece o seguinte, o ouvido, o canal do ouvido ele é revestido por pele internamente, né? E a pele é uma barreira que a gente tem para infecções. O que acontece é que a água, quando muitas vezes entra no ouvido e ela não sai do ouvido facilmente, ela fica acumulada no canal do ouvido, ela pode comprometer algumas barreiras de proteção que nós temos. Inclusive, acaba limpando algumas barreiras, como a própria cera de ouvido, que é uma das barreiras importantes que a gente tem de proteção, né? E acaba muitas vezes quebrando essa barreira. E a quebra dessa barreira pode causar uma infecção. E aí é uma infecção de pele. Abrem fissuras na pele. A nossa queratina que recobre a nossa pele,
ela, tanta exposição à água, ela vai se fissurando, ela vai abrindo essa defesa. Então o tempo de exposição à água é importante, né? Quanto mais tempo Pouquinho de de água vai ter menos risco de desenvolver uma infecção. Mas aquele pouquinho, se ficar lá dentro por muito tempo, pode desenvolver infecção. Exatamente. E é uma infecção fundamentalmente de pele. Exato. A gente chama esse tipo de situação que o Rodrigo comentou agora, muito provavelmente o diagnóstico seja o que a gente chama de otite externa. Por quê? Porque a otite é uma dor de uma inflamação no ouvido, por isso que é otite, né? E é externa, porque ela não está nos compartimentos mais internos dos ouvidos, ela está bem na parte externa do canal do ouvido. E aí é uma infecção de pele. E aí o que acontece? Começa a inchar, começa a sair, produzir secreção. E aí por que entope o ouvido? Porque obviamente a secreção ocupa esse espaço do canal do ouvido, né? E aí acaba acontecendo de ser uma infecção bem localizada. A maioria das vezes não dá febre, né? Não dá febre que nem até as outras otites que a gente vai comentar Mas depois. pode até ficar quentinha ali a orelha, né? Pode acontecer o seguinte, e um teste importante é de, ao mexer a orelha, puxar um pouquinho a orelha, a dor fica mais intensa. Então isso é uma dica importante para a gente achar que isso de fato pode ser uma otite externa. Apertadinha na entrada do ouvido, que a gente chama de tragos, né, gente? Apertar assim, ó. Se apertar fraquinho aqui e ai! É um sinal É um sugestivo, altamente sinal. sugestivo. Sinal altamente sugestivo. Joel, tu comentou sobre a cera de ouvido. Tem pessoas que têm muita cera de ouvido, pessoas que têm pouco e algumas pessoas que até não têm cera de ouvido. Nessa situação de otite externa, quem está melhor? Quem tem mais cera vai ter menos risco ou mais risco? Então, a cera de ouvido, como a gente falou antes, ela tem um caráter protetor, né? Tanto é que pode acontecer uma situação muito semelhante a essa naquelas pessoas que ficam futricando o ouvido. Porque ao futricar o ouvido, tu não só... Futricando. Então, tu Boa. não só tira a cera, que é a proteção, mas também você Lacera a pele. lacera a pele. O famoso inimigo do otorrinolaringologista, que são as hastes de algodão, o famoso cotonete, né? Exatamente. Por que a gente tem tanto pavor e a gente está sempre postando, não usem cotonete, se for usar não aprofunda o cotonete, não fricciona o cotonete. Porque além de tirar a barreira, tu pode fazer aquelas pequenas fissurinhas onde entra uma bactéria, faz uma otite externa. Então não é só a água, né? Então, e pode ser muito parecido com essa otite da piscina aí, essa otite de ficar manipulando o ouvido, né? O fato é que a cera é protetora, né? Então, claro, quando ela está obstruindo o canal do ouvido, aí o que tem que ser feito? Tem que marcar uma consulta com um médico otorrinolaringologista para remover isso com toda a segurança que tem que ser feito. E vamos aproveitar, né? Nada de botar conezinho com fogo Nossa, na orelha. Isso aí, Nada alternativo, proibido. né? Isso aí- Proibido. As isso aí é proibido, tem que ser complicações- até preso. Eu até tive um as caso... complicações- Eu tive um caso agora que essa prática, que é muito comum, do cone, famoso cone chinês, né? De cair um pedaço daquele Da negócio parafina parafina derretida. incandescente, tive que operar de urgência. Um paciente que pegou fogo, queimou o ouvido. Todo otorrino já viu um casinho A história da gente complicado, tirar né? a parafina que ocluiu todo o conduto, ocluiu não, mas meio centímetro de parafina lá no tímpano, a perfuração timpânica ficou, demorou para fechar, centro cirúrgico, anestesia, para resolver um problema. Não tem por que arriscar, tem tanto otorrino nesse nosso Rio Grande do Sul, Ah, né? Não precisa disso. Não precisa disso. A gente precisa fazer as coisas com segurança e com seriedade. E aí acontece o seguinte, a gente estava falando da otite externa, é importante, né, pessoal? É fundamental que alguém examine essa criança, né? Alguém olhe o importante. ouvido, porque não dá pra gente... Bom, claro, às vezes estando numa situação, num lugar distante, sem recurso médico, é mais complicado, né? Mas sempre que possível, a primeira medida é uma avaliação médica, certo? Às vezes não tem otorrinolaringologista, tem, né, um pediatra, um clínico, mas tem que o médico olhar o ouvido e ver se de fato é essa suspeita dessa tal da otite externa. Exato. Pai, digamos que a mãe dessa criança conseguiu uma consulta para daqui 48 horas. O que ela pode fazer nessas 48 horas para aliviar essa criança até que ela seja avaliada? Então, vamos dizer que... Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que a criança está muito sintomática, a criança está com muita dor, né? A gente vai ter que tomar algumas providências, né? Primeira é a gente pode usar algum analgésico, né? Algum analgésico mais simples para aliviar a dor, aliviar o É desconforto, oral, né? por via oral, Não pingando. não Aqueles pingando que a mãe nada. já está acostumada e já deu algum momento da vida que o seu pediatra, então,
ou o seu otorrino, claro, já informou. Isso numa situação De aguda. dor, Tá exato. com dor, no meio da noite, sem muito acesso, Você né? tá mal de pirona, Vai ter que pra ver. fazer, né? E aí, bom, uma coisa importante, né, pessoal? Não dá para mais fazer o que se fazia muito antigamente. O pessoal botava azeite quente, fazia Banha. coisas incríveis no ouvido. Isso era muito comum, hoje, graças a Deus, menos. Mas se tinha uma tradição de, com dor de ouvido, tinha que botar alguma coisa lá para dentro quente. A gente não tá assim julgando a cultura popular, mas a gente sabe que isso funcionava em partes por causa do calor, então é muito melhor um calorzinho externo, uma bolsinha de água quente, uma almofadinha quente, ou até um paninho passando ferro, que alivia, né? Alivia até mais que o analgésico às vezes. Exato, exato. Mas claro que são tudo isso medidas paliativas, né, Bárbara? Assim, a gente vai precisar, fundamentalmente, de uma avaliação médica, Com certeza. porque muito frequentemente vai acabar precisando de algum tratamento mais específico. De um modo geral, os tratamentos para otite externa, eles são relacionados a tratamentos locais, tá? Não se usa, na maioria das vezes, remédios por via oral, como antibióticos por via oral, né? Se usa, claro, analgésicos por via oral, né? Mas o tratamento da otite externa costuma ser um tratamento local. Gota. Gotas, na forma de gotas, que essas gotas, boa parte das vezes, elas têm uma combinação de algum antibiótico com um anti-inflamatório, né? Até uma dose baixa de corticoide, muitas vezes tem nessas gotas que se usa no ouvido para tirar a inflamação, né? Então, claro que esse corticoide ele não vai ser absorvido, então ninguém precisa ter nenhuma preocupação com o uso do corticoide. É muito baixa a dose, é ação local, basicamente. Basicamente é ação local, então assim, não tem nenhum problema. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que essa criança ela vai ter que, por uns dias, evitar o contato com a água nesse ouvido. Inclusive no banho, né? Inclusive no banho, porque esse ouvido vai estar com a pele toda inchada. Então, quanto mais seco esse ouvido ficar, melhor vai ser. E às vezes, Bárbara, acaba precisando que o médico, e aí muitas vezes tem que ser o médico otorrino, limpeza. ele vai ter que limpar esse ouvido. Claro. Porque senão a gotinha não vai nem entrar lá dentro. E é só o otorrino que pode limpar nosso ouvido, né? A gotinha não vai agir, né? Porque tu vai botar a gotinha em cima da secreção que está ali, ou até mesmo uma secreção mais seca, mais dias, não vai funcionar a gota. Vai funcionar, porque ela tem que ter o Tem uma contato. barreira. Tem uma barreira, tem a secreção que não deixa essa gotinha fazer contato com a pele. Então, ela vai acabar precisando, né, muitas vezes, de uma limpeza que acaba sendo o otorrino que tem o material, o instrumental apropriado para fazer isso. E o treinamento. Exato. Treinamento é fundamental. Quantas vezes a gente já viu ocorrer a pessoa, fui na piscina, começou a irritar meu ouvido, eu vou limpar. A pessoa pega um cotonete, fricciona e piora a sua situação. Então, por isso que a gente está insistindo tanto. Aqui, na Rádio Otorrino, cotonete é proibido. Isso aí. Exato. Muito bem, então falamos bastante sobre a otite externa, mas eu quero trazer uma outra situação um pouquinho diferente. Digamos que uma criança começou no meio da noite a chorar, de dor de ouvido, e essa criança já estava um pouquinho resfriada, a mãe notou uma febrícula, essa criança já estava irritada há algumas horas, e isso bate um pavor na família. Será que eu tenho que levar para emergência o meu filho? Será que o ouvido dele vai estourar? E aí, o que a gente pensa nesses casos, Joel? Isso aí é interessante, Bárbara, porque acaba tendo um caráter meio sazonal, né? Enquanto a otite externa é uma coisa mais do verão, aqui a gente já começa a chegar mais no outono e no inverno, né? Que começam os quadros respiratórios. Que está começando agora, Está né? começando e vai se intensificando ao longo do inverno. Então é uma situação distinta, mas também dá uma dor de ouvido. E aí? Diferente. É diferente, né? Por quê? Porque a gente está discutindo aqui uma situação que começou com um quadro respiratório, uma infecção viral ou bacteriana, muco, às vezes até febre, mucosa inflamada. Aqui febre é mais comum, né? Então aqui febre realmente é comum, porque tem um quadro de viral ou bacteriano associado. Geralmente o estado geral da criança, ela está mais prostrada, é diferente da otite externa. É mais arrastado, né? Exato. Pode começar agudo, que Sim. é mais raro. Sim. Mas geralmente elas vêm de um quadro, já está mais entupidinha. Ela está ranhenta. Está roncando de noite. Ranhenta, saindo meleca já e está tossindo. Então assim, bom,
E aí é o seguinte, né? Aí é aquela coisa, né? Tá no meio da noite, a criança acorda, vai pro quarto dos pais dizendo que o ouvido tá doendo, põe a mãozinha no ouvido, chorando lá e aí, pessoal, aí a gente está discutindo uma outra condição diferente dessa, que possivelmente tem uma alta probabilidade disso aqui se tratar de também uma otite, porque é uma inflamação do ouvido, mas é uma otite num compartimento mais interno do ouvido. Então a gente não está mais falando aquele do canal do ouvido, a gente está falando num compartimento mais interno, que esse compartimento mais interno, ele tem uma ligação muito direta com a parte respiratória, nariz e garganta. Então, esse compartimento, ele fica, só para vocês entenderem, a gente tem o tímpano, né? O tímpano vibra, e por isso que transmite os sons para o ouvido, para a gente escutar. Do tímpano para fora, que é o canal do ouvido, são aquelas otites externas que o Rodrigo falou do caso daquela criança. Agora, esse caso que a Bárbara está falando, a gente está falando de um caso que vai do tímpano para dentro. Ou seja, esse compartimento, que chama orelha média, ele está ligado à parte respiratória toda. Acaba que a gente está falando então desse compartimento mais interno do ouvido e que ele frequentemente é atingido pelas infecções respiratórias. Então o que acaba acontecendo muitas vezes, aquela secreção, aquela meleca que está no nariz, na garganta, ela vai por um canal que chama tuba auditiva. Esse canal ele comunica basicamente o nariz com o ouvido. Então, Eu acho interessante tu até comentar, já que tu tá falando de anatomia, por que as crianças têm muito mais otites que os adultos, né? Então, esse canal que chama tuba auditiva, antigamente o pessoal chamava de trompa de Eustáquio, né? Mas a tuba auditiva, o que ela faz, basicamente? Ela conduz, então, justamente essa ligação entre o nariz com o ouvido. E em crianças, o que acaba acontecendo? Esse canal de ligação, que todos temos, né? Em crianças ele é um pouco mais horizontal. Mais reto. Mais reto. E essa situação acaba aumentando a chance de que numa gripe, num resfriado, numa sinusite, no que for, essa secreção consiga, por ação mecânica, levar essa secreção com mais facilidade para dentro do ouvido. Eu acho muito interessante a relação genética das otites de repetição, né? Tem famílias onde o pai teve, ou a mãe, e a criança vai ter também. Essa situação de otite, muitas vezes os irmãos têm já histórico de otite. Fator anatômico. Fator anatômico, a genética e tudo mais. Então, acaba acontecendo isso, né? Então, facilitando com que essa secreção, essa inflamação vá para o ouvido. E ao chegar no ouvido, como é um compartimento, é como se fosse uma caixa, né? Essa região do ouvido, uma caixa fechada que tem o tímpano. E aí essa secreção acaba acumulando e fazendo pressão no tímpano. E aí a causa dor. E a dor é bem intensa, pessoal, bem intensa. A criança fica muito prostrada, porque essa dor é bem, bem complicada, e a criança já está com febre. Então, aqui a gente está numa situação até um pouco mais crítica, porque a criança está mais sintomática, né? Joel, talvez seja bom falar sobre o momento em que esse quadro inflamatório da via aérea como um todo, que temos a mucosa que recobre nosso nariz, nossa boca, nossa orelha lá dentro, que não é a pele que nós falamos antes, o fato de ficar inflamado, ele incha. E aí a tuba que tu falastes, ela incha também. O momento que ela incha, ela diminui a luz. A luz é o espacinho que o ar passa dentro. Ela fecha, ela incha, ela fecha. E essa secreção que está toda na via aérea, que também está dentro da orelha, ela não consegue mais escorrer para o fundo do nariz. E aí que entope, e aí que começa o problema. É por isso que essa questão que tu explicou faz a gente pegar, às vezes, aquela otite bem inicial, que ainda nem é uma otite, a pessoa começou com resfriado e está só com o ouvido tampado. Já é hora de agir para talvez evitar um tratamento maior, né? Exato. E a gente tem que entender a otorrinolaringologia nessa área, ela é muito interligada, e até anatomicamente. Então, realmente, os quadros respiratórios, até crônicos, predispõem a isso, né? Já é uma criança que já respira mal pelo nariz, dorme de boca aberta, é uma criança com condições, né, Rodrigo, que propiciam a otite. Então, uma adenoide uma adenoide grande, tampando a drenagem das orelhas no fundo do nariz, acumula catarro e daí entra quadros recorrentes. Por isso que as otites de repetição têm que ser investigadas. Sempre tem uma causa que pode ser resolvida. Não é toda otite vai na emergência, trata e vai embora. Às vezes você pode barrar esse processo de repetição
E aí entra o papel do otorrino. Exatamente. Mas aqui vocês passaram então um caso de uma criança que, a princípio, nunca teve nada antes. Então, mas não teve um quadro, não é uma criança com um quadro recorrente, que é a minoria, felizmente, né, das crianças. Mas vamos lá. Então a criança está lá, foi lá na cama dos pais, lá reclamar que está botando a mãozinha no ouvido, está bem prostrada, e aí o que a gente vai Chorando, fazer, né? chorando. E chorando, tia. E aí, vamos levar essa criança para onde? Tem que levar na É isso que eu emergência. quero que tu me responda. Se Então, tem que levar na emergência no meio da Primeiro noite. momento, então, bom, no meio da noite, pessoal, assim, se você, primeiramente, a medida inicial, a gente tentar deixar ela com um analgésico simples, analgésicos que ela costuma utilizar, essa criança, e observar um pouco como ela vai evoluir por 1, 2, 3 horas, né, até outro dia de manhã, né, ver como essa criança vai estar se sentindo. Mas é fundamental que a criança seja avaliada por um médico. E aí, Joel, falando então do caso da nossa criança que tá com dor de ouvido no meio da noite, é necessário levar essa criança na emergência agora? Precisa agir agora? Ou tem algumas medidas que dá para segurar para o dia seguinte ou para uma consulta com o otorrino? Bom, Bárbara, assim, a criança que acorda no meio da noite com dor de ouvido e está muito sintomática, a primeira coisa que tem que ser feita é dar um analgésico que a criança costuma usar, né? Um antitérmico que a criança já está habituada a utilizar. Não precisa sair correndo para emergência. Esse é o ponto. Não precisa sair correndo, né, e levar para um hospital, nada disso, tá? Mas é fundamental, assim que possível, essa criança ser avaliada por um médico, tá? É fundamental. Então é crucial que seja feita uma avaliação, e essa avaliação precisa fazer a diferenciação e saber qual é o diagnóstico, né? Por que essa criança está com dor de ouvido? Ô, Joel, às vezes a gente escuta o desespero dos pais quando esse ouvido que estava com dor vaza uma secreção amarelada com um pouco de sangue. E aí, esses pais têm que se desesperar mais ainda ou dá para respirar e conduzir as Então, coisas? deve ter sido uma otite bem forte essa, porque o que aconteceu? Rompeu o tímpano, certo? Rompeu o tímpano e a secreção veio para fora. Mas não é uma otite externa, que nem aquela que a gente tinha falado do outro caso. É uma otite média mesmo, mas é que, claro, estourou o tímpano e a secreção veio para fora. A questão é o seguinte, claro que isso é ruim, porque acaba perfurando o tímpano, a maioria das vezes vai cicatrizar e o tímpano vai voltar à sua condição normal, espontaneamente, mas nessa situação, quando o ouvido estoura e vaza, a criança até sente, né, um alívio da dor. Diminui a pressão lá dentro? Diminui a pressão, né, drena aquela secreção que estava fazendo pressão no tímpano. Então, acaba a criança sentindo até menos dor depois disso. Então não é para se desesperar, mas aí é mais um motivo para ser avaliada por um médico, porque aí possivelmente vai ter que fazer uma limpeza do canal do Principalmente ouvido. daí um otorrino. Exatamente, idealmente com otorrino. E nesses casos onde vaza o ouvido, que o tímpano rompeu, é bom lembrar que o contato com a água também deve ser evitado, para que o tímpano tenha as condições ideais para se refazer. Exatamente, exatamente. Isso aí. E o antibiótico? Toda otite vai precisar de um antibiótico ou tem casos que não é tão necessário? Então, Bárbara, antigamente se usava antibiótico para todo mundo, né? Entrava na emergência e usava antibiótico logo de saída. Essa é a cultura, né? E o que aconteceu? As evidências científicas começaram a mostrar para nós que nem todas as crianças precisam sair com antibiótico logo da emergência, tá? Sabe-se que 80%, mais ou menos, das otites iniciam de quadros virais. Exatamente, exatamente. Então, tu não mata vírus com antibiótico. Exatamente. Então, o que acontece? É comum esses quadros virais se transformarem, sim, em quadros bacterianos. Evoluírem, claro. Evoluírem. Então, a conduta hoje mudou um pouco em relação ao antibiótico, fruto do que tu comentou, Rodrigo, de não precisar dar antibiótico assim de forma indiscriminada para otite média aguda, logo de saída. A gente pode, em alguns casos, e aí, claro que o médico vai avaliar quais são os casos, em que a gente pode observar essa criança por 24 a 48 horas, acompanhar essa criança e que se ela estiver de fato melhorando, ela pode ficar sem antibiótico, usando sintomáticos, nada de antibiótico. Agora, passou 24 horas, 48 horas, a criança está ruinzinha, piorando, aí o antibiótico vai ter um benefício bastante interessante. Uma vovozinha, pode ser a minha, pode ser a tua, pode ser a da Bárbara, vem reclamando frequentemente
numa dor no ouvido. Uma dor no ouvido, mas ela não sabe explicar direito onde é, que é na orelha, que é na frente, que é para cima, não sabe explicar o que é. E aí, Joel? Aqui a gente já está numa situação distinta, né? Aqui é uma paciente de mais idade, né? Com uma dor crônica de vários meses, né? Que vai e volta, vai e volta. Claro, um paciente idoso ele pode ter, obviamente, otite externa, né? Uma otite média aguda também, claro. Mas aqui a gente já está trabalhando numa situação diferente, né? Um quadro crônico, arrastado, que vai e volta. A gente já começa a desconfiar que pode ser algo diferente do que a gente falou antes, né? E, bom, aí, sem dúvida, é crucial o exame do ouvido, né? Tem que fazer um bom exame do ouvido. A primeira coisa é examinar o ouvido como um todo, examinar a pele do ouvido, examinar o tímpano, fazer um exame completo, bem Descartar feito. qualquer problema de ouvido. E as regiões vizinhas? Então, se o exame do ouvido estiver normal, assim, perfeitamente normal, não tem nada, 100% lindo, e o exame é feito pelo médico, aí a gente começa a desconfiar de que essa dor não seja do ouvido em si, tá? Que ela não esteja no ouvido, que ela esteja na vizinhança, tá? E aí, bom, aí várias hipóteses começam a surgir na nossa cabeça e existe uma condição que é muito comum, principalmente em gente de mais idade, mas também em jovens, Rodrigo. Tem gente que tem dores na articulação e nos músculos que estão em volta da articulação que ficam logo na frente da orelha. A famosa ATM. A famosa ATM, que é a articulação temporomandibular, que tem músculos que estão envolvidos nela, tem cartilagem, é uma articulação altamente complexa, né, que faz a gente abrir e fechar a boca, né? Então, o que acaba acontecendo? Tem situações em que essa articulação pode sofrer. Que Sim. situações são essas, né? Mantendo do idoso, então, claro, o mais comum é o desgaste articular, a frouxidão neuromuscular regional e a falta ou alteração dos elementos dentários, onde essa mordida, essa articulação não vai estar encaixada direito, ela vai trabalhar com uma instabilidade, tensionando talvez mais um lado que o outro. Isso seria o mais comum. Exato, eu brinco Pro que idoso. eu brinco como se fosse falhou a geometria e o balanceamento. Isso, tá né? torto. Dos dentes de cima com os de baixo, né? Isso no idoso. Isso né? no idoso. Mas o que acontece? O jovem ou qualquer idade, na verdade, tem uma condição que é muito comum na população, que pode afetar até 50% da população, que é o famoso bruxismo. Que está relacionado com causas emocionais. Seguramente. Muitas vezes. E ele é muito comum, né, na população, no sono, né, o bruxismo noturno, mas também tem pessoas que têm bruxismo durante o dia, de E apertar às os vezes, dentes. às vezes a gente chama de bruxismo o ranger dos dentes. Briquinismo é Às uma vezes- palavra também usada. Às vezes a pessoa não tem bruxismo especificamente, ela não range, o seu dente não está desgastado, mas naqueles momentos de estresse, de um sono mais ruins, ela aperta a sua arcada dentária. Isso vai transmitir uma pressão para a ATM e pode trazer uma dor. E às vezes essa dor vem até acompanhada de zumbido, né, Joel? Exato, é incrível esse conhecimento relacionado a problemas da articulação e dos músculos que estão relacionados à articulação temporomandibular e questões de ouvido, já é muito antiga. Isso aqui vem desde os anos 40, né, que se sabe dessa relação. E cada vez tem mais conhecimento sobre essa relação, porque como a Bárbara falou, não é só dor. E a dor, pessoal, a dor que o paciente sente é igual a dor de ouvido. Ele jura para ti que está tendo dor de ouvido. Às vezes ele nem acredita no diagnóstico. Ele fala assim, não, doutor, mas é lá dentro do ouvido, o que o senhor está falando que é da articulação aqui da frente? Não, eu sinto lá dentro. E de fato, então, hoje tem vários conhecimentos que estão chegando com sintomas outros, além da dor, que já se conhece há um tempo, como o zumbido, né? O zumbido frequentemente tem causas em relações osteomusculares, vamos dizer assim, questões osteomusculares. Então a gente está falando de condições absolutamente comuns em que parece tudo vindo do ouvido, mas não, é do vizinho da frente, né? É o vizinho da frente que está nos colocando algo no ouvido. Então, aqui é importante ter uma avaliação médica bem feita, uma avaliação completa, para descartar qualquer questão de fato do ouvido. E, claro, a nossa primeira hipótese que surge é que seja algo osteomuscular, né? Isso no idoso. Isso no idoso. E abre chance
para o adulto que está tendo bruxismo ou noturno para novas investigações. E daí, claro, se for mais durante o dia, tem a relação com o estresse, enfim. Mas já o noturno tem uma relação importante com obstrução nasal, ronco-apneia. Exato. Não, e o bruxismo pode não ser só aquele bruxismo que a pessoa que está do lado escuta, que é o ranger dos dentes. Isso é claro que a pessoa que está do lado escuta, que está Tem parece gente que quebra mastigando, dente. tem gente que quebra dente. Muita gente Mas quebra às dente. vezes, Rodrigo, não tem, a pessoa não escuta, ela faz só um apertamento dos dentes de cima com os de baixo, e isso leva a pressão nos músculos. Muita gente nem percebe que está fazendo isso, jura que não faz. Mas a gente investiga, a gente palpa aqui a região do pescoço, a frente do ouvido atrás, a gente faz esse movimento apalpando e a gente consegue identificar. Às vezes até faz um barulho, quando a pessoa abre e fecha a boca, Clec, faz clec, um barulho. Clec, clec. Um clec, Quando tu clec. sente a geometria fora saindo e entrando. Exatamente, exatamente. Então isso causa dor crônica com muita frequência. Sim. E o paciente, geralmente adulto, forte, com massa muscular boa, tu bota, vai palpar e aperta forte para provar que é o cara que é da Haiti depois. Brincando, porque ele sente exata dor. Esse é o Exatamente. melhor de dizer, tá aqui o teu problema. E o cara, doeu, que sabá, ai, ai, ai. Daí tu, ó, tá, achamos, te acalma, Exatamente. não é da tua orelha. Daí tu já conduz melhor. Exatamente. E aí a gente começa a ter a possibilidade de fazer alguns testes terapêuticos para ver se a gente está certo ou não, né? Então, um dos testes que a gente faz é recomendar, pode botar uma bolsinha de água quente, né, perto da orelha, na frente da orelha especialmente. Muitas vezes a gente manda os pacientes colocar calor úmido, que o calor úmido relaxa essa musculatura. Então, pega lá uma bolsinha de água quente, põe no micro-ondas, às vezes pega até um paninho úmido que colocou numa bacia com água fervida, enrola naquela bolsinha de água quente e coloca 20 minutos aqui à frente, atrás da orelha, em cima, embaixo, na cervical. Porque é comum, né, Bárbara, que pacientes que têm bruxismo ou que têm distúrbios musculares dessa região da face também a ter dor na região cervical muscular. Exato. Cervicalgia. Eu vi que eu botei a mão aqui, porque tem muitos pacientes, principalmente idosos, que referem uma dor atrás da orelha contínua. Quando tu vai fazer uma palpação, tu pega o músculo esternocleidomastoideu, vem direto aqui na mastoide, tu bota, é aí, doutor, é aí. Exatamente. Tu pode investigar esse pescoço que vai ter desgaste. Exato. E o uso, muitas vezes a gente pode lançar mão, aí tem que ser com uma avaliação médica, de um tratamento com relaxantes musculares, mas isso vai variar e claro que aí tem que depois trabalhar a causa disso. Ir atrás da causa. Se é bruxismo, fazer o tratamento adequado do bruxismo, que tem vários tratamentos hoje para isso. Se é questões de ordem de balanceamento e geometria aí dos dentes de cima com os de baixo, tem que arrumar os dentes. A gente vai ter que trabalhar com o dentista junto com a gente. Então, tudo isso tem que ser investigado. Mas uma coisa importante é que a gente tem que ter um cuidado especial com dor de ouvido, porque pode ser outras coisas também. Pode ser um tumor. Pode, é raro, Rodrigo, muito raro, mas pode existe. Ser. Um tumor de garganta, por exemplo, dor irradiada, ele pode irradiar para o ouvido. Claro. Então, assim, por isso que é importante o médico otorrinolaringologista avaliar adequadamente esse paciente, esse caso, ter certeza que é isso mesmo, ou seja, fazer as avaliações, examinar a garganta desse paciente e ter condição de poder dizer, olha, realmente está tudo bem, porque, de fato, um tumor, um câncer são coisas raras. Tumor mas eles existem. Pode ter dor irradiada. Exato, eles existem. Então, assim... Base de língua, amígdala. Exato. E por isso que o médico otorrinolaringologista é crucial nessa avaliação. Então, é importantíssimo, assim como tudo, ser bem avaliado e bem investigado. Joel, podia falar um pouquinho sobre a famosa dor de ouvido do avião? Por que tem gente que sente dor quando o avião pousa? Isso é bem comum, Bárbara, isso é bem comum. Isso aqui vai ao encontro da nossa conversa ali da história da tuba auditiva, que é aquele canalzinho que liga o fundo do nariz com o ouvido, né? Ele faz a conexão, esse tubo, né? O que acontece? Essa condição é muito comum. A pessoa, principalmente quando o avião está descendo, né? A pessoa sentir uma pressão no ouvido. Às vezes não é tanto dor, é uma pressão, parece que estão querendo estourar o ouvido. Porque justamente essa tuba auditiva, o que é a função da tuba auditiva? É fazer com que a pressão lá dentro do ouvido, daquele compartimento, seja a mesma pressão que está externa. Deixar as duas pressões iguais. Equilibrado. Né? Então, qualquer coisa que possa afetar essa região da tuba auditiva, por exemplo, como questões respiratórias,
né? Resfriados. Resfriados, rinites, quadros crônicos, Nariz podem entupido. comprometer, como o Rodrigo comentou antes, esse canal, ele é revestido por uma mucosa que incha muitas vezes. E aí impede esse equilíbrio de pressão, porque quando o avião desce, muda a pressão, né? E muda abruptamente muitas vezes, né? Então, às vezes esse canal ele não consegue ter a capacidade de equilibrar as pressões, aí acaba dando essa pressão forte no ouvido. Isso é muito comum em quem está congestionado. Sempre. Por isso que a gente não gosta muito que o nosso paciente faça voos congestionado, porque corre o risco de doer o ouvido. E Exato. pode estourar o tímpano por causa de uma dor de ouvido no voo? Olha, não é comum, mas pode acontecer, tá? Pode acontecer, principalmente se a pessoa está num quadro respiratório muito agudo, Inflamador. muita inflamação, com muita secreção nasal, a garganta muito irritada. Pode, mas não é comum. Pode juntar secreção. Pode Sim, juntar até sangue, hein? exatamente. Podem ter várias situações adversas aí, por isso que, de novo, tem que ser avaliado por um médico otorrinolaringologista qualquer condição respiratória e, como a Bárbara falou, antes de um voo, isso tem que tomar cuidado e a gente tem que tomar medidas preventivas para não atrapalhar a viagem aí, não E ser para um quem tem transtorno. isso frequente, é mais que mandatório, talvez, procurar um médico otorrino, para que se possa ter um tratamento prévio, então, ou sabendo as causas investigadas, para que essa pessoa não sofra tanto, né? Claro, e se tá lá em cima, Joel, já doeu o avião, começou a descer e tá com aquela dor de ouvido, tem alguma coisa para fazer naquela hora? Então, naquela hora a primeira coisa é se acalmar, né? Mas geralmente, assim, isso acontece muito na criança, né? A gente vê às vezes no voo que as crianças começam a chorar de dor, né? Então, na criança, o ideal, né, se for uma criança pequena, dar uma mamar, né, chupar um bico, né? Porque essas medidas fazem o quê? Ao engolir, né, a tuba auditiva, que é esse canal que liga o nariz com o ouvido, ele abre, então ajuda a ventilar melhor o ouvido, né? Um adulto pode mascar um chiclete, pode tomar um analgésico, né? Mas o fato é que isso vai acabar, na maioria das vezes, depois que o avião desce, né, e a pessoa desembarca, melhora. Alguns casos não, né? E aí o ouvido fica ainda entupido, congestionado, porque aí, como eu falei, essa conexão entre o nariz e o ouvido possivelmente levou uma condição que esse ouvido ficou inflamado, né, nessa condição. E aí, de novo, tem que ser feita uma avaliação com o médico otorrinolaringologista. Eu vou te perguntar duas coisas e tu vai me responder se é mito ou se é verdade. Coisas da cultura popular. O uso do cotonete pode causar dor de ouvido? Pode, claro que sim, porque o cotonete, como a gente falou antes, ele remove aquela barreira mecânica da cera e abre portas para infecção. Então não é um mito, né? E o frio e o vento pode causar dor de ouvido? Então, aquele caso que o Rodrigo trouxe daquela senhora que tinha dor e era mais dos músculos aqui da articulação na frente do ouvido, o que acontece com o frio? O frio contrai esses músculos. Então o vento, o frio contrai esses músculos e pode, de fato, piorar a dor, né? Mas naquela condição, não tanto na situação das crianças, como a gente falou antes. Então até faz sentido, vai sair no vento, no frio, se proteger um pouquinho, né? Não custa, não custa. Isso aí. Tem pessoas que têm sensibilidade da pele, né? Às vezes o próprio vento da praia, a pessoa sente um desconforto. Eu já escutei isso, a pessoa foi consultar e não era nada. É desconforto com o vento mesmo, com barulho tremendo o tímpano. Exatamente. É um desconforto, não é uma dor. Joel, vamos botar uma pergunta de milhões agora. A pergunta Pra de milhões finalizar. para finalizar aqui a nossa Rádio Otorrino. Qual o conselho mais importante que tu darias para quem sofre com dor de ouvido? Olha, o conselho mais importante é: procure uma avaliação médica com o otorrinolaringologista. Isso vai nos dar o diagnóstico, a gente vai saber o que a gente está tratando. Não tem essa de inventar, botar azeite quente, fazer medidas caseiras, não. Tem que ser avaliado adultos e crianças pelo médico otorrino. Então, estamos encerrando. Quero agradecer a participação de vocês aqui, Bárbara e Joel, no nosso programa Rádio Otorrino pela Sogot, onde o nosso presidente aqui nos conduz de uma maneira muito boa essa dor de ouvido e deixando que vocês sigam na @Rádio Otorrino na YouTube e no Spotify. Agradecer para quem está nos ouvindo também, né?
É sempre bom a gente poder levar conhecimento e a gente quer fazer isso cada vez mais aqui na Rádio Otorrino. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Estamos fazendo esse trabalho por vocês. Até o próximo programa e não se esqueça, saúde não é brinquedo. Até a Um próxima. abraço, pessoal. Rádio Otorrino.